Essa aula a gente vai entrar de forma bem específica nos estilos. Tá? Como eu falei na aula anterior, você primeiro tem que definir qual que é o seu estilo único, subjetivo, particular, e o seu estilo profissional ele tem que ser extraído desse estilo pessoal para que você consiga sustentar esse estilo. Né? E pensando no estilo, e pensando em tempo, e pensando em alguns fatores do dia a dia mesmo, da prática mesmo, o que mais a gente faz na vida não é trabalhar? Então, o que mais a gente tem que ter realmente também muito claro e definido é essa imagem profissional, certo? Então, eu vou passar estilo por estilo e você aí vai anotando dentro das características, ó, essa característica é uma que eu quero transmitir profissionalmente, de um estilo X, Y, vai anotando a cada estilo que eu for passando, você anota aquilo que você atrai, aquilo que chamou mais atenção para fazer a sua composição. Vamos lá? Então, qual que vai ser o primeiro estilo, que é o mais comum? É o esportivo ou natural, certo? Quais são as palavras-chave desse estilo? Praticidade e conforto. É o máximo, é o master desse estilo. O que é que eu quero? Eu quero praticidade e conforto. Então vai ser praticidade. Na hora de escolher, vai ser praticidade na hora de cuidar. De preferência, essa peça não precise passar, por exemplo. Então, a escolha do tecido também vai influenciar bastante, porque ele é um estilo esporte e natural. Conforto e praticidade são as palavras-chave desse estilo. E em referência, em relação às personalidades, a característica da pessoa que carrega esse estilo. Espontaneidade, é uma pessoa bastante direta, é uma pessoa comunicativa, ela gosta muito da coisa casual, do básico, do informal, ela tem bastante atitude, tem a questão de ser mais saudável, né, muito relacionado ao esporte, alegre, engraçada e despreocupada. Então essas são algumas características da personalidade de quem carrega como predominante o estilo esporte ou natural. Lembrando que nós não somos unicamente um estilo, né? Nós temos um que é predominante e a gente tem características ali dos outros também, certo? Qual que é o cuidado que esse estilo ele precisa ter, o esporte ou natural? É parecer desleixada. Por quê? Como tu tem muita praticidade e muito conforto, é desprendida de detalhes como um caimento de um tecido, ou de preferência que não precise passar. Então é tudo muito básico. Às vezes pode aparentar um pouquinho desleixada, e isso não é bacana profissionalmente falando. Então, como a foto que tem ali exemplificando, né? É uma calça de moletom, uma camiseta e uma jaqueta jeans. Mas observe que ela está usando pulseira nos dois braços e ela tá com as unhas feitas, um tênis branco bem limpinho, né? Então isso é importante. Então o cuidado é realmente não aparentar desleixado. Com essa função de pandemia, com essa função de às vezes trabalhar em casa, ou de ficar muito tempo, ou até mesmo de atender em casa, é muito comum quem tem o estilo predominante esporte acabar caindo um pouquinho aí no desleixado. Então, tome cuidado. Eu trago aqui outros exemplos de um esporte que tu pode perceber que é super simples, que é prático, que ele é confortável, mas ele pode ficar bonito. Ele pode ser uma imagem que tu olha e diz, nossa, realmente gostei disso. Então eu trago ali algumas imagens pra você ver. De preferência sempre usando tênis, de preferência uma camiseta. Por exemplo, o meu estilo predominante ele é o esporte. Então tu coloca uma camiseta, mas aí tu coloca outros componentes, já dá aí o tal do estilo realmente único e subjetivo. E tem aquilo também que cada estilo ele tem umas subcategorias. Então, nessas outras imagens, essas últimas imagens, tem ali uma mulher de terninho com uma camiseta branca e um tênis branco. Então, dá para fazer, hoje em dia é muito possível tu fazer essa mistura. Então, dá para ver que realmente está confortável, está tranquilo, está bonito, está prático e tem um toquezinho ali de elegante, tem um toque ali de charmoso e que vai fazer toda a diferença. Vamos então para o próximo estilo. Então, de tudo aqui, cada estilo enfatizando de novo. Pegue as palavras-chave, eu quero praticidade, eu quero conforto, né? E também atenta aos cuidados de cada estilo. O próximo estilo é o elegante. Imagina o extremo do natural, é o elegante, o oposto.
O elegante é impecável, nada tá fora do lugar. O cabelo ele tá bem certinho, bem arrumadinho, uma maquiagem de preferência mais sóbria, mas sempre maquiada, as unhas perfeitas, intactas. O esporte ali tem às vezes aquelas unhas até que fica uns diazinhos ali meio descascada, né? O elegante jamais vai ter um esmalte descascado, mas assim, ó, jamais. Ele é impecável, ele é refinado, ele é um luxo. Então, a maioria das pessoas hoje, quem são as pessoas que realmente conseguem sustentar um estilo puramente elegante? São rainhas, princesas, né? Então, são cargos né, de um encargo, né? Não posso dizer que é cargo, mas que tem a impecabilidade como principal. E o que transmite o estilo elegante? É uma pessoa segura, de opinião forte, sofisticada, imponente, extremamente formal, reservada, exigente, bem-sucedida e preparada. Só que preste atenção, o estilo esporte, ele é bem casual, ele é o conforto, ele é a praticidade e é o estilo predominante de grande parte das pessoas, principalmente aqui no Brasil. É um estilo predominante da maioria, é o esporte, certo? Mas, pensando em trabalho, eu quero transmitir uma mensagem que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Então, eu posso pegar alguns elementos do estilo elegante. O elegante tem como palavra-chave o impecável e o refinado. O que poderia ser impecável? Como eu dei exemplo, a unha impecável, por exemplo, certo? Então, tu pode ir pegando pequenos elementos de cada estilo para construir o seu e transmitir a mensagem que você quer transmitir. Qual que é o cuidado do estilo elegante? É intimidar o outro. Porque é aquela pessoa tão imponente, aquela pessoa tão impecável, ela tá tão perfeita que é quase intocável, que tu não tem acesso àquela pessoa, certo? Tem outros exemplos aqui de outras imagens, né, do estilo elegante. A postura, o elegante é aquele que quase não se move. Não vai, jamais uma pessoa com estilo elegante vai falar com os braços e falar com as mãos, como eu tô falando. É uma pessoa que ela já ficaria bem recatada, ela já falaria com as mãos para baixo, jamais ficaria mostrando muito os dentes também. Né? Então, as cores também não vai fazer uma mistura de cores, ela vai ser sempre aquela coisa mais reta, mais formal, né? Bem aquela coisa mesmo de rainha, de princesa, aquela coisa quase não pode se mexer muito, né? Mas tem essa relação com uma pessoa muito bem sucedida. Então vamos pegando aí alguns elementos. O próximo estilo é o tradicional. O tradicional é como se ele fosse... Deixa eu pegar um exemplo, né? O elegante é o master da rigidez, né? Do luxo, e o tradicional é como se ele fosse um nível abaixo do elegante. Quais são as palavras-chave do elegante? Formalidade e rigidez. Então, imagine uma gerente de uma agência de um banco ou uma alta executiva. Ela tem que ter aquela formalidade. Ou uma advogada de um grande escritório. Ela precisa daquela formalidade e às vezes a gente precisa ser rígida. Né? Dentro daquilo que ela faz, ela precisa dessa rigidez. Tá? Então, quais são as características de personalidade de quem carrega como predominante o estilo tradicional? Extremamente conservadora, então nunca vai seguir modismo, ela não vai mudar muito o guarda-roupa. Ela é contida, extremamente profissional, responsável, formal, eficiente, organizada, sensata e confiável. Então, observe essas palavras. Vamos supor que você queira trazer para a mensagem profissional a palavra organizada. Então, você vai pegar aí alguns elementos desse estilo tradicional. Então, uma camisa sempre muito alinhada, bem passada, mas tu pode estar, por exemplo, com uma calça jeans, mas a camisa bem alinhada, ela é um elemento do estilo tradicional. Qual que é o cuidado que se deve ter com esse estilo? A formalidade exagerada.
é tão formal, é formal na fala, é formal nos gestos, que também acaba afastando as pessoas. Não tem aquela proximidade que a gente precisa do network, da conversa, da conexão, da troca, das relações, é aquela coisa formal, distante, que também tem uma dificuldade de proximidade. Tem outros exemplos aqui do estilo tradicional que ele segue aquele padrão. É o tradicional, geralmente é o terninho, é o tailleur, é o blazer, é a calça social, o sapato, a bolsa, geralmente as carteiras de mão, que não são tão grandes, mas não são tão pequenas também. E tem aquela postura, os ombros sempre muito para trás, aquela coisa bem realmente formal. Tem as imagens que vocês vão conseguir identificar bem. O próximo estilo é o romântico. Né? O que o romântico transmite? Quais são as palavras predominantes do estilo romântico? Delicadeza e feminilidade. Né? Então, para a área da saúde, o estilo romântico ele fecha muito bem, porque tem aquela questão do delicado, da empatia, da compaixão, do cuidado, né, de ser mais cuidadosa, aquela coisa mais realmente delicada. Então, quais são as características? Extremamente feminina, ela é distinta e refinada, delicada, gentil, juvenil, jovial. Então, tu pode trazer algum desses elementos. Eu quero trazer uma coisa um pouco mais delicada, eu cuido da questão da beleza. Então, eu quero trazer um elemento de delicadeza. Então, você pode trazer aí um estilo romântico para essa construção do seu dress code. Qual que é o cuidado que se deve ter com esse estilo? É transmitir fragilidade. Porque ele, como tem uma ideia de ser jovial, o jovial é aquela coisa menininha, florzinha, o rosinha. Então, cuidar com as cores que você vai usar. E também é muito característico do estilo romântico flores. Flores, babados. Então, tem que tomar cuidado. Aquelas flores muito miudinhas, uma coisa que eu via muito quando eu trabalhava como fono, eram os jalecos, né, os jalecos brancos, e com um detalhezinho dos jalecos, com umas barrinhas, com um outro tecido, com umas florzinhas miudinhas, com um tomzinho de rosinha. Toma um pouquinho de cuidado, dependendo daquilo que tu quer transmitir, isso infantiliza, certo? Então, se tu quer realmente transmitir uma pessoa não, de extrema confiabilidade, de competência, muitas rosinhas, florzinhas, ela pode infantilizar. Então, é o cuidado que tem que se ter com o estilo romântico. Outros exemplos, né? Eu trago aqui outros exemplos, talvez sempre tenha uma coisa com o floral, tem ali a mistura do jeans, as cores, umas cores mais suaves, o babado, a rendinha, a sapatilha. A sapatilha é uma coisa muito confortável, então a sapatilha, ela caminha lá no estilo esportivo natural e ela aparece bastante aqui. Então, os estilos, eles vão, às vezes, eles se mesclando, se misturando, né? Aquela coisa muito pura, um único estilo, hoje em dia é bastante difícil, tá? Existe, mas é difícil. O próximo estilo é o estilo sexy. O sexy é aquela coisa exuberante. É o sexy que tem que chamar a atenção, ele é muito brilho, a maquiagem muito carregada, né? Então a gente sempre pensa uma coisa sensual, mostrar o corpo, a roupa muito justa, o corpo, decotes. Então é um estilo que pro profissional ele não se encaixa muito. Assim, que profissão usaria como um dress code predominante o estilo sexy? Então tem que tomar cuidado. Porém, quais são as características? É de uma mulher corajosa, confiante, provocativa, desinibida, excitante, glamurosa e carismática. Você pode sim trazer elementos do sexy para o teu trabalho, mas como trazer isso? Né? Sendo que o estilo sensual, o estilo sexy, dificilmente ele se encaixa na área da saúde, por exemplo, né? E pode sim trazer bastante distorção de mensagem. O cuidado com esse estilo é a vulgaridade. Um decote, uma saia muito curta, né? Então as cores, às vezes, mas principalmente decote e coisas curtas, uma saia muito justa, uma roupa muito justa, tudo isso ele dá essa característica, mas tem um traço de ser corajosa que é importante dentro desse estilo.
Então você vai pegando aí o que faz sentido, quais as palavras que fazem sentido de acordo com cada estilo. E eu trago aqui outros exemplos, né? A mulher está com um macacão, um tecido, parece um tecido muito bonito, com um cinto, mas observa o decote. Né? Então, são imagens que até fechariam profissionalmente. Não é uma calça branca, bem acinturada, mas com uma blusa de um ombro só, então mostrando mais a parte do corpo. Isso traz uma sensualidade. Então, tome cuidado. O sensual, ele é bacana, né, pela questão da coragem, mas tem que tomar bastante cuidado em relação a esse estilo, quando vai trazer algum elemento desse estilo para o seu estilo profissional. Vamos ao estilo criativo. O criativo é a mistura, é a arte. A própria palavra já diz, né? Então é realmente uma coisa bastante criativa. O criativo ele é muito interessante porque ele vai atrair a visão. Você fala assim, nossa, que bacana aquela mistura. Né? Mas só não pode ser muito exagerado, porque daí vai destoar realmente daquela mensagem que você quer transmitir profissionalmente. Quais são as características? Inovadora, original, exótica, autoconfiante, criativa, aventureira. Então, uma palavra que é importante trazer para o profissional, o autoconfiante. Então, trazer alguns elementos criativos é bem interessante. Então, para tu ver como outro exemplo, você entender como o predominante ele se mistura com outros. O meu estilo predominante é o esporte, então eu estou aqui, escolhi uma camiseta branca e eu estou de calça jeans. Mas eu também tenho traços do criativo. Então eu trouxe um colar verde e eu misturei com uma unha vermelha. Então eu trouxe, o criativo ele traz muito da relação com as cores, com os acessórios, o mix de acessórios. Né? O verde e o vermelho, eles são cores complementares. Então ele traz um ar atrativo visualmente, né? Mas não é tão exagerado, não fica uma coisa cansativa. E geralmente o criativo ele faz muitas misturas. Então é bem interessante tu conseguir fazer esse mix, né, de coisas. Eu particularmente gosto muito. Qual que é o cuidado que você deve ter com esse estilo? É transmitir uma confusão. Porque às vezes mistura tanta coisa, mas tanta coisa, que uma coisa não conversa com a outra, que acaba assim, tipo, fica meio que um ruído visual. Então tome cuidado com esse estilo. Eu trago aqui exemplos de imagens com muita mistura. Tá? Você pode ver ali, principalmente misturas de estampa. Então, eu acho muito interessante a mistura de estampa, que traz realmente um interesse para o visual, mas profissionalmente, dependendo daquilo que você faz, ele vai levar muito para a arte. Então, a pessoa sabe que é uma artesã, pode ser uma escritora, sabe aquela pessoa que está sempre criando, então se permite, né, criar também na própria imagem. Então eu trago aqui uma imagem ali com vermelho, uma saia listrada com vários padrões ali de estampas diferentes, com a blusa diferente e um brinco com uma cor completamente diferente, né? Então, dependendo do que tu faz, será que fecha ou não fecha uma imagem assim? Mas a imagem que está do lado do preto e branco, uma calça, né, uma moça ali tá com uma calça preta, uma blusa poá de fundo preto e um cardigan, um casaco por cima, uma terceira peça, também poá com tamanhos diferentes das bolinhas. Então ela fez um mix da mesma estampa. É uma blusa de bolinha preta. Tipo, não, bolinha branca. A blusa de bolinha branca. As duas peças são de bolinha branca. Mas como as bolinhas são de tamanhos diferentes, ela traz um visual ali, nossa, que bacana. Né? Ela faz aquela mistura ali e fica bem legal, bem interessante. Vamos ao próximo estilo, o dramático. O dramático é o moderno. Aquela coisa que tu olha assim, meu Deus, que coisa mais moderna, que coisa mais, né, tu fica meio assim, ele é muito teatral, ele é quase um personagem. Sabe aquela peça que ela é tão diferente, que talvez tu consiga usar uma vez só? Porque ela é tão diferente, ou aquela peça que tu tem, nossa, gostei, adorei essa peça super diferente, uma estampa diferente, mas tu nem consegue combinar com as outras peças. O dramático, ele pode acontecer isso. O dramático, ele é uma mistura que parece que nada combina com nada e realmente parece um personagem de teatro. Mas o que transmite? Né? Qual é a mensagem do estilo dramático? Sofisticado, chique, atraente, segura, firme, severa e contemporânea. Então, qual que é
a ideia que vem na tua mente quando tu fala assim, eu sou uma pessoa estilosa? Geralmente, quando tu pensa, eu quero ser uma pessoa estilosa, vem um dramático na tua mente. Que é aquelas misturas que a gente vê em desfiles de moda. A gente não vê tanto aqui, pelo menos no Brasil, a gente não vê tanto na rua. Né? Tu vai ver quando estiver acontecendo algum evento de moda, aquelas pessoas que misturam umas coisas, umas mangas, né, muito bufante, por exemplo, com um cinto gigantesco, com cores, uma mistura, e quando tu vê, gente, não sei como é que a pessoa consegue usar esse casaco. Entende? Aquela coisa bem dramática. Mas tem uma característica que é muito interessante, que é o ser segura. Ela é tão segura dela mesma que ela mistura aquilo tudo mesmo, coloca um casacão com um colar, mistura um colar de um jeito, o brinco de outro, as unhas de cores diferentes, e tá tudo bem, ela se sente super bem, ainda caminha de uma forma realmente que consegue carregar esse estilo. Qual que é o cuidado que você deve ter quando realmente, não, eu quero ser estilosa, quero fazer umas coisas bem diferentes? É a distância. Porque é uma coisa tão maluca, é uma mistura tão grande já no teu visual, que a pessoa fica aquela coisa, tipo, ela para na tua imagem e não consegue ter essa aproximação, certo? Então aqui eu trago outros exemplos também, então uma bota de cowboy com uma saia xadrez e com um moletom vermelho, tipo, né, mistura, um vestido de babado com colete de couro por cima, então vai fazendo uma mistura ali, uma manga com um modelo diferente, com um corte diferente. Então, o dramático, ele vai realmente trazer uma referência para isso de teatro. Um personagem de teatro, um figurino de teatro, certo? Bom, estes foram os 7 estilos básicos universais. Então, dentro dessas todas as características, escute essa aula de novo, anote as palavras-chave que você quer transmitir e pesquisar, não, isso aqui, palavra segura é do dramático. O que eu posso trazer do dramático? Um max colar, uma max bolsa, tudo que é grande, que é exagerado, vai ser um dramático. Eu quero trazer uma mistura, trazer uma coisa mais interessante de arte, faz mix de colares, por exemplo. Entende? Então tu vai pegar uma palavra que você acha interessante dentre cada estilo desse e vai trazer um elemento desse estilo, certo? Então, olhe o seu guarda-roupa, veja aí qual que é o seu estilo predominante dentro de tudo isso que eu falei e vai construindo, tendo mais certeza e clareza desse estilo e que você vai trazer para o seu lado profissional. E a última parte dessa aula, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para você conseguir levar isso para o seu dia a dia. Então, te vejo na próxima aula.